certo? Então, será que é difícil você fazer uma prova dessas porque o assunto é grande? Muitas pessoas me falam assim: ah, Maria, a prova tá difícil, a prova de história tá difícil, é difícil. Mas quando eu vou observar realmente, as pessoas falam que está difícil, porque o assunto é grande demais. Elas têm preguiça de ler aquele assunto todo. E realmente, eu posso te dizer, dá preguiça de ler. A forma como a gente aprende história é terrível. A gente tem que ler textos enormes. Na maioria das vezes, nossos professores nos forçam a ler esses textos para que a gente possa interpretar, compreender, certo? Mas estamos numa sociedade hoje onde dificilmente as pessoas param para ler textos. Estamos numa sociedade hoje onde as pessoas precisam mais e mais reaprender a ler, porque as pessoas não querem ler. E é difícil para as pessoas parar para ler alguma coisa, porque durante o dia as coisas são muito corridas, até mesmo para aquelas pessoas que estudam, porque os pais muitas vezes colocam essas pessoas numa situação onde eles não têm tempo para parar para poder apreciar a leitura. É sempre um corre-corre, sempre uma coisa que eles têm que fazer. Quando termina o colégio, aí à tarde eles vão para um reforço escolar, ou talvez eles vão para uma outra atividade, por exemplo, sei lá, uma natação que eles têm que fazer, um treino de futebol, ou então um curso de língua estrangeira, um curso de alguma outra coisa que esse aluno ele tem que aprender. E aí chega à noite, ele está exausto. E é justamente o tempo que ele tem para poder estudar. E é muito difícil parar para poder estudar assuntos que exigem muita leitura num momento onde você não está nem afim de ler. Então, eu me coloco na pele desses alunos muitas vezes, certo? Eu entendo que para eles é difícil estudar para esse tipo de prova. Só que aí eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Se é difícil porque o assunto é grande, quando é que esse assunto ele vai ser pequeno para vocês? Porque na maioria das vezes, muitas pessoas falam: ah, tá difícil, o assunto é grande. Mas, por exemplo, um assunto que só tem ali umas 3 páginas explicando, o aluno diz que é grande. Quando tem duas, ele diz que é grande. Então, quanto é grande para você? Então, você tem que parar e quebrar com esse bloqueio da leitura, certo? Você precisa começar a ler. E leitura, eu já tentei de todas as formas ler de uma forma agradável, mas ler é desagradável. Posso dizer para vocês, tem muitas pessoas que vão dizer o contrário de mim. Tem gente que vai me apedrejar aqui nesse vídeo e vai dizer que ler é uma coisa legal. Mas ler é legal para quem foi acostumado desde pequeno a ler. Ler é legal para aquelas pessoas para quem foi mostrado determinado tipo de leitura que agradou aquelas pessoas. Mas nem sempre a gente vai ler coisas agradáveis. E principalmente se tratando da disciplina de história. Nem sempre você vai ler aquilo que te agrada. E você precisa entender isso. E quando você lê uma coisa que não te agrada, você tem que ter a capacidade de transformar aquilo numa coisa que te agrada, certo? Então, quando você está aprendendo a respeito de algum assunto em história, se aquele assunto for chato pra caramba, você precisa achar uma forma de transformar aquele assunto em uma coisa divertida, em uma coisa legal, em uma coisa, no mínimo, interessante.